Olá, hoje no programa, eu e a estudante Cláudia Farias vamos conhecer a atuação de um desembargador federal do trabalho. E nossa missão é muito especial. Por quê, Cláudia? Que vamos conversar com um magistrado que sofre limitações e dificuldades, porque ele é cego. E nem por isso deixou de galgar um dos mais altos postos da magistratura trabalhista. Vem com a gente conhecer essa história. O desembargador federal do trabalho atua na segunda instância ou pleno de um tribunal trabalhista. Ele tem várias atribuições, dentre elas, julgar recursos, embargos ou agravos que vêm da primeira instância. Esse profissional atua sozinho ou em turmas. Mas olha só, quem vai explicar tudo isso aí pra gente é o desembargador Ricardo Tadeu da Fonseca, da 9ª Região, que fica lá em Curitiba. O cargo de desembargador federal do trabalho é vitalício? O que é proibido ao desembargador no exercício das suas funções? Se eu fosse um estudante de direito com deficiência, qual é o conselho que o senhor me daria para eu me dar bem na minha carreira? Doutor Ricardo, tudo bem? Tudo bem. É um prazer enorme para mim, para a Cláudia, vir aqui para que o senhor conte para a gente como é a atuação de um desembargador federal do trabalho. E como é que foi a sua entrada no mercado de trabalho, doutor Ricardo? Olha, foi muito difícil. Eu perdi a visão aos 23 anos. Eu estava, na época, no 3º ano da Faculdade de Direito. E aqui eu quero render uma homenagem aos meus colegas da turma de 84. Vejam só como já faz tempo. Né? E onde que o senhor estudou? Justamente no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, né? Os meus colegas, então, à época, gravavam as matérias em fita cassete e eu ouvia e fazia as provas oralmente. Os professores concordaram com isso. Com isso eu me formei, depois fiz mestrado e... Sempre no ramo do direito trabalhista. No começo da carreira eu lidava com assistência judiciária no 11 de agosto, que é o centro acadêmico da Faculdade de Direito. E lá você trabalhava mais com direito de família ou direito penal, pouco direito de trabalho. Mas assim que eu me formei, eu passei a atuar na área trabalhista, como advogado, depois como assessor de um juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, Dr. Oswaldo Prois, hoje aposentado, que foi a grande oportunidade na minha carreira. E depois como procurador, como membro do Ministério Público e agora como juiz. Sim. Então eu já percorri todas as etapas que uma pessoa pode percorrer no judiciário trabalhista. Olha. Doutor Ricardo, os acadêmicos de direito ficam muito indecisos em escolher em que ramo, porque direito é uma paixão, né? Tem penal, tributário, previdenciário. E por que o senhor escolheu logo o direito do trabalho? Por isso mesmo, pela paixão. Paixão, né? Foi um tema que me apaixonou, justamente porque ele lida com questões intensamente antagônicas, capital versus trabalho, ou seja, lucro versus pessoa, interesse econômico versus dignidade humana. E, na verdade, o direito do trabalho ele não antagoniza, o direito do trabalho harmoniza essas forças que são aparentemente antagônicas. Portanto, o direito do trabalho ele revela discussões políticas muito candentes, historicamente sempre renovadas. Nos anos 90 havia uma tendência muito forte de se reduzirem direitos trabalhistas, porque a alternativa seria privilegiar os interesses do mercado. E isso hoje já foi abandonado, quer dizer, até porque já se viu que o mercado sem controle do Estado degringola, né? Basta ver o que aconteceu com a economia americana, que se socorreu do Estado. Então, o direito do trabalho é uma das primeiras revelações do chamado estado de bem-estar social e do solidarismo social. E isso é extremamente apaixonante no direito do trabalho. Claro. Ele é muito mais do que cálculo de hora extra, do que cálculo de férias. Com certeza. E isso é um problema porque, às vezes, os alunos na faculdade se limitam a ver esse aspecto operacional do direito do trabalho e esquecem das questões axiológicas, das questões teleológicas e políticas e históricas que o direito do trabalho abrange. Claro. Doutor Ricardo, conta pra gente como é que foi que o senhor se tornou um desembargador federal do trabalho. Então, como eu disse, eu advogava, depois fui assessor de um juiz, depois tentei um concurso para magistratura em 1990 em São Paulo, na capital. Infelizmente não pude concluir o concurso, eu fui cortado do concurso, meu exame médico foi antecipado, eu fui afastado. Ou seja, o senhor não pôde continuar porque o senhor tinha por causa da falta da visual. visão.
Na mesma época eu fiz o concurso para o Ministério Público, havia 4.500 candidatos, eu fui aprovado em 6º lugar. Então, curiosamente, o senhor entrou na magistratura não por concurso. Para magistrado. Exatamente, eu entrei pelo 5º Constitucional, quer dizer, a Constituição reserva nos tribunais 1/5 das vagas de desembargadores e ministros para a OAB e para o Ministério Público. Eu entrei justamente pelo Ministério Público num processo democrático. Sim. Fui submetido a uma eleição na minha categoria, houve uma votação em todo o Brasil, eles nomearam 6 colegas, eu fui o mais votado entre os 6, tive a honra de ser o escolhido entre os meus pares, lá no Ministério Público. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná escolheu 3 entre os 6, eu tive a honra de estar incluído entre os 3. E o presidente da República escolhe um entre os 3. A indicação que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região fez ao presidente Lula foi revolucionária. Quer dizer, foi o próprio judiciário que me indicou. Exatamente. Quer dizer, depois de 20 anos daquela ocorrência lamentável em São Paulo, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná mostrou-se aberto à diversidade humana, aberto justamente à amplidão que merece todo o direito humano, né? Inclusive o direito ao trabalho. Então isso é um sinal de que o judiciário está se abrindo para essa questão da inclusão da pessoa com deficiência. Inclusive o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, recentemente disciplinou essa questão, porque havia dúvidas se o judiciário teria que cumprir o dispositivo constitucional que determina a reserva de vagas para pessoas com deficiência. E o CNJ decidiu que sim, que tem que ser reservadas vagas para pessoas com deficiências nos concursos públicos. Mas na sua época eles recusaram o senhor baseado em quê? Quando recusaram o seu Em 90, Isso. Com uma decisão do Supremo anterior, referente à Constituição de 67 com a emenda de 69. Hoje o quadro constitucional é completamente outro, desde a própria Constituição de 88 até a ratificação da Convenção da ONU da Pessoa com Deficiência de 2008. O Brasil ratificou essa convenção com status constitucional. É o primeiro tratado que foi ratificado assim no Congresso, com quórum qualificado de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. Portanto, a Constituição brasileira hoje contempla direitos específicos das pessoas com deficiência, inclusive muda o conceito de deficiência do aspecto meramente clínico para o aspecto social. Hoje você é considerado deficiente se você tem uma limitação física, mental e sensorial ou sensorial, e se a sociedade não lhe propicia os meios para o exercício dos seus direitos humanos. E daqui a pouco os estudantes tiram as dúvidas sobre a carreira de um desembargador federal do trabalho. A gente volta já já. Enquanto isso, mande sua sugestão para o programa carreiras@stf.jus.br.